Você já se olhou no espelho e teve a sensação de que está sempre correndo atrás de algo, que nunca chega? Como se houvesse uma voz constante sussurrando em seu ouvido, dizendo: você precisa melhorar, você não é bom o suficiente ainda, você precisa se consertar. Essa voz não é sua, mas você acredita nela. Uma ilusão criada por padrões externos, pela sociedade, pelas redes sociais, pela cultura da autoajuda tóxica que insiste em dizer: você não é suficiente, você precisa mudar. Mas e se tudo isso fosse uma mentira? E se a verdadeira prisão fosse justamente essa tentativa constante de se consertar? Alan Watts, um dos filósofos mais provocadores do século XX, dizia: você já é o suficiente. Pare de tentar se consertar. Essas palavras carregam o peso de uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Porque aceitar que você é suficiente exige coragem. Exige o abandono do ego que grita por reconhecimento. Exige olhar para dentro e enxergar aquilo que ninguém jamais te ensinou. Que você é completo, mesmo com suas falhas. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Desconstruir, peça por peça, a armadilha invisível que te convenceu de que há algo quebrado dentro de você. Vamos mergulhar em ideias que desafiam a lógica, quebrar crenças que te aprisionam há anos e talvez pela primeira vez enxergar o mundo e a si mesmo com olhos realmente livres. O que você está prestes a ouvir pode não ser confortável, mas será libertador. Então aqui está o convite. Faça tudo o que você precisa fazer com leveza. Não divida mais sua vida entre trabalho e diversão. Trate cada gesto, cada tarefa, cada silêncio como parte do mesmo jogo. E por um momento, permita-se abandonar a ideia de que tudo precisa ser levado tão a sério. Vivemos em um mundo onde quase todo mundo, em segredo, carrega a sensação de que há algo errado com si mesmo, como se precisassem ser mais calmos, mais produtivos, mais espirituais, menos ansiosos, menos frágeis, menos humanos, e assim seguem correndo, atrás de uma versão idealizada de si. Uma versão que está sempre um passo adiante, como se, em algum ponto do futuro, finalmente acertassem. Mas e se eu te dissesse algo quase escandaloso? E se não houvesse nada errado com você? E se neste instante, no simples fato de estar vivo, respirando, sentindo, você já fosse completo? Não perfeito no sentido de limpo, controlado ou moralmente correto, mas perfeito como uma chama que dança, como uma árvore que se inclina ao vento, como uma galáxia que gira em silêncio. Você não está separado da natureza, observando-a à distância. Você é natureza. Tanto quanto as estrelas, o oceano, as nuvens, seus pensamentos, seu riso, sua tristeza, são tão naturais quanto o som do trovão ou as ondas de um lago. E o mais profundo de tudo, você não precisa conquistar seu lugar neste mundo, porque você já é, por si só, um milagre do universo. Você existe, e isso basta. Uma das revelações mais profundas da vida, e não falo de algo religioso, mas real, direto, é esta: você não chegou a este mundo. Você brotou do mundo, como a terra dá flores, como a macieira dá maçãs. Os seres humanos são frutos da existência. E você é um deles. Você não é um visitante tentando se encaixar. Você é esse lugar. Seus olhos, seus pensamentos, suas incertezas, tudo isso é o mundo se expressando através de você. Muitos de nós aprendemos a acreditar que somos um pequeno eu trancado dentro de um corpo. Um eu observando um universo externo. Mas essa separação é apenas uma ilusão da linguagem. Na verdade, não há linha clara entre onde você termina e o mundo começa. Você é tão contínuo com ele quanto uma onda é com o oceano. Pense em uma chama, parece ter forma, mas é puro movimento. Um fluxo, um acontecimento. E você também é assim. Você não é uma coisa, você é um processo, um verbo que aprendeu a se chamar de eu. Um mundo inteiro pulsa dentro de você.
feito de consciência, sensações, memórias, tudo cintilando como luz, dançando na superfície da água. Quando você nasceu, o universo não cometeu um erro. Ele não estava tentando te testar, nem te consertar, nem moldar você em algo melhor. Ele estava simplesmente se expressando como você. E que expressão maravilhosa, única e intrincada você é. Ninguém mais respira exatamente no seu ritmo. Ninguém ri com a mesma frequência ou silencia com o mesmo peso. Sua voz, seus gestos, seus silêncios, tudo isso não é acaso. É um tipo profundo de design, não o planejado, mas o espontâneo. É a vida desenhando a si mesma de olhos fechados e criando você. Mas é aqui que começa a confusão. Desde muito cedo, nos ensinaram a ignorar essa espontaneidade, a nos encaixar, a nos comportar, a nos tornar alguém. E sem perceber, começamos a acreditar na maior mentira de todas. A mentira de que ainda não somos o bastante, de que precisamos nos tornar, em vez de simplesmente ser. Mas me diga, você já viu uma flor tentando florescer mais rápido? Já viu uma árvore se forçando a crescer? Elas não se apressam, elas não tentam se melhorar, elas simplesmente se revelam. Porque é disso que são feitas, e você também é assim. Um desdobramento vivo da natureza, um acontecimento, não um problema, uma expressão inevitável e magnífica do próprio cosmos. Então olhe de novo, não com seus olhos, mas com sua presença, e talvez, só talvez, você perceba quem sempre foi. Um milagre respirando. Agora eu sei, quando alguém diz não há nada de errado com você, a mente acostumada com a luta resiste. Ela sussurra, mas e meu passado, minhas falhas, minhas culpas, meus hábitos, minha vergonha? E no entanto, tudo isso também é parte do espetáculo, parte da dança. Veja bem, desde o início nos contaram que a vida é um teste, que estamos aqui para provar algo. A Deus, a sociedade, a família, a nós mesmos. E assim, sem perceber, nos tornamos personagens em uma peça de autoaperfeiçoamento infinito, tentando nos ajustar, nos polir, nos elevar, como se viver fosse subir degraus, quando na verdade é dançar no escuro com tudo o que somos. Mas, e se tudo isso tivesse nascido de uma suposição falsa? E se o significado da vida fosse apenas estar vivo? Simples assim, claro assim, óbvio assim. E, no entanto, todos correm, como se houvesse algo a ser alcançado além daquilo que já pulsa aqui dentro. Então, por um instante, experimente algo, feche os olhos e sinta. Não pense, sinta a sensação de estar aqui. Essa vivacidade crua, silenciosa, presente, que existe antes de qualquer pensamento, antes de qualquer julgamento. Isso é você, não o crítico interno, não o passado, não a linha do tempo ou a lista de tarefas. Apenas ser. E honestamente, o que poderia estar errado com isso? Olhe para as nuvens. Elas não marcham em linha reta, não seguem trilhas organizadas no céu. Elas simplesmente flutuam, giram, se formam, se desfazem, reaparecem. E ninguém diz que estão erradas por isso. Você nunca viu uma onda sendo criticada por quebrar cedo demais. Nunca viu uma árvore sendo repreendida por crescer torta. Elas não vivem sob o peso de expectativas. Não há um placar no universo dizendo o que está certo ou errado. Mas nós, seres humanos, de algum modo fomos convencidos de que somos a exceção, que só nós precisamos justificar nossa existência, que precisamos ganhar o direito de ser quem somos, e é aí que nasce o sofrimento. É essa a ilusão original. A verdade, suas imperfeições não são falhas, são texturas, são detalhes únicos da sua melodia particular, são parte da arte viva que é você. Você não precisa provar que é digno da vida. Você é a própria vida, se expressando em forma humana. Assim como o fogo cintila, assim como a água corre.
Mesmo sua busca por despertar, sua tentativa de ser mais espiritual, tudo isso já está incluído na perfeição que você é. É como o oceano tentando se molhar, ou um raio de sol tentando brilhar. Desnecessário. E ainda assim, até esse esforço é permitido. Até ele tem sua beleza. Então, ao invés de correr atrás dessa versão polida de quem você acha que deveria ser, e se você apenas parasse e visse quem você já é, aqui e agora, sem correções, sem edições, sem esforço, porque não há nada de errado com você. Nunca houve. O que diz o contrário é só um pensamento. E você não é esse pensamento. Você é o espaço silencioso que o escuta. Você é a vastidão que observa o vai e vem das ideias, como nuvens no céu. E quando essa percepção deixa de ser uma crença e se torna uma experiência direta, algo dentro relaxa, algo solta. E nesse alívio silencioso, você começa a lembrar de algo antigo, algo verdadeiro, que você é natureza selvagem, inacabada, vasta, bela e perfeitamente assim. Veja bem, quando eu digo que você não precisa fazer nada, não estou dizendo para você se deitar como uma pedra. Não. Estou dizendo algo muito mais sutil. Você não precisa se esforçar para ser o que já é. Você não precisa empurrar o rio. Você flui com ele. Porque não é você quem está tentando viver a vida, é a vida que está vivendo através de você. Os pássaros não cantam para provar valor. Eles cantam porque é isso que fazem, porque é natural. E você não precisa forçar o sentido da sua vida. Não precisa fabricar um propósito. Ele surge, como uma brisa, como uma risada inesperada, como uma melodia suave, quando você para de tentar controlá-la. Essa é a ação sem esforço. O Wu Wei dos taoístas. Não é preguiça, não é apatia. É a arte de se mover com a corrente, em vez de lutar contra ela. E quando você finalmente encontra esse ritmo, aquele em que você não está mais fazendo a vida, mas sendo a vida, é aí que a dança começa. Mas aqui vem um pequeno paradoxo curioso. A maioria de nós passa a vida tentando ser nós mesmos. Mas no momento em que você tenta, no instante em que busca a autenticidade como se fosse um produto numa prateleira, ela escapa. Porque o eu não é algo que se captura, é algo em que se relaxa. Tentar ser espontâneo é como tentar adormecer de propósito. O próprio esforço impede que aconteça. Estamos tão ocupados perguntando: estou fazendo isso certo? Já me curei? Sou autêntico agora? Que perdemos exatamente o que estávamos tentando encontrar. É como correr atrás da própria sombra, em círculos pela sala. E veja bem, não há nada de errado com essa busca. Na verdade, há até uma ternura nela. O ego tentando se polir, como uma pedra que se lixa sem parar, refinando-se, espiritualizando-se, querendo ser melhor. Mas em algum momento você começa a rir, porque percebe que aquele que está fazendo todo o concerto é justamente aquilo que não precisa estar ali. É tudo um teatro cósmico, uma peça linda, sim, mas ainda uma peça. Você não precisa se tornar você mesmo, você já é. Em suas peculiaridades, em suas falhas, em seus silêncios, em sua respiração. A autenticidade não é um prêmio que se conquista. É o que sobra quando você para de fingir. E isso é liberdade. Agora, se quisermos ir mais fundo, precisamos encarar algo ainda mais estranho e muito mais humano. Você não inventou a imagem que tem de si mesmo, ela foi entregue, camada por camada. Foi construída a partir de olhares, comentários, comparações, como um espelho feito de pensamentos de outras pessoas. Desde que você era pequeno, antes mesmo de entender o mundo, te disseram quem você era. Te disseram o que é aceitável, o que é bonito, o que conquista amor e o que afasta. E então, quase sem perceber, você começou a se moldar de acordo com esses reflexos. Você se tornou uma colagem de expectativas, uma personalidade costurada com fios emprestados de pais, professores, religiões, sistemas.
E então, um dia, talvez nos seus 20 e poucos anos, talvez bem mais tarde, você começa a se sentir cansado, não de um jeito físico, mas um cansaço da alma, como se estivesse usando as roupas de outra pessoa por tanto tempo que esqueceu como é sentir a própria pele. Esse é o momento, aquele lampejo silencioso de rebelião, a fagulha que sussurra: e se eu não fosse nada disso? E se eu simplesmente fosse eu? Às vezes surge aquela sensação estranha de que a pessoa que você está interpretando, a imagem, o papel, a identidade, não é quem realmente está vivo aí dentro. E essa talvez seja uma das coisas mais perigosas que podemos fazer. Acreditar no nosso próprio personagem. Porque o papel pode ser útil, pode até ser bonito, mas ele não é você. Você é quem está por trás do papel. Você é o ator, não a máscara. Mas desde cedo a sociedade nos ensina a confundir fantasia com realidade. Você se transforma na boa menina, no homem forte, no adulto funcional. E no processo, se esquece que também é tempestade, que também é silêncio, música, sombra e luz. Você é um poema que não precisa rimar para fazer sentido. E então, quando as pessoas dizem "seja você mesmo", o que geralmente querem dizer é "seja a versão de você que nos agrada mais". Mas isso não é liberdade, ainda é atuação, ainda é performance. A verdadeira tarefa não é destruir a máscara, é vê-la como o que ela é, uma fantasia. Você não precisa rasgá-la com raiva. Só precisa reconhecer que pode tirá-la, ou usá-la, se quiser, mas com leveza, como uma criança brincando no espelho. Porque por trás da máscara está o que é real, o que sempre foi real. A parte de você que não precisa ser boa, nem iluminada, nem aceita. A parte que apenas respira, que observa, que é. Essa presença silenciosa por trás de todas as histórias nunca esteve quebrada e nunca precisou ser consertada, só lembrada. Então o que sobra quando você não é mais a voz na sua cabeça? Quando não é mais os papéis que lhe deram, nem a identidade que você passou anos defendendo? O que permanece é o silêncio, o espaço no qual todos os pensamentos surgem e desaparecem. A quietude por trás de todo o movimento, a vastidão antes de qualquer nome. Veja, despertar não é sobre acrescentar nada. Não se trata de colecionar medalhas espirituais ou aperfeiçoar sua personalidade. É sobre desaprender. É como a lama no fundo de um lago. Quando a água para de se agitar, ela naturalmente se assenta. A clareza aparece. Não porque você fez algo, mas porque parou de mexer. Mas muitos têm medo desse silêncio, porque no silêncio o ego não sabe o que dizer, e sem o ruído constante, ele começa a desaparecer. Ainda assim, é nesse exato ponto que sua verdadeira natureza se revela. Não na luta, mas na rendição. Não no esforço, mas no repouso. O verdadeiro eu não é encontrado pensando mais, mas pensando menos. Não julgando, mas olhando com curiosidade, com ternura. E nessa observação gentil, você começa a notar um zumbido silencioso atrás do peito, uma presença viva que sempre esteve ali, esperando ser reconhecida. Um espaço se abre dentro de você, um lugar onde a urgência de se tornar simplesmente dissolve. E o que sobra é isso: ser, presença, incondicionalidade. Então a pergunta surge: como se vive assim? Sem a inquietação constante, sem o impulso de consertar, de melhorar, de polir? Olhe para o céu. O céu não se apega às nuvens, não corre atrás do sol, nem entra em conflito com a tempestade. Ele apenas deixa as coisas passarem e permanece. E você, se conseguir soltar um pouco a história a qual se apega com tanta força, também pode viver assim. Não precisa se editar o tempo todo. Não precisa melhorar a cada segundo, porque uma vez que você percebe que é o céu e não o clima que muda,
tudo fica mais leve. Você começa a confiar na vida, não porque finalmente entendeu tudo, mas porque não sente mais que precisa entender. Existe um ritmo, um tempo que não é do relógio, mas do coração. E quando você para de forçar tanto, você começa a ouvi-lo. Essa é a ironia sagrada. Quando você para de tentar viver do jeito certo, começa a viver do jeito verdadeiro, com mais maravilha, menos controle, mais brincadeira, menos necessidade de provar. As árvores não se esforçam para ser árvores, as ondas não tentam quebrar da maneira certa, elas simplesmente são, e você também é. Então, permita-se viver. Deixe a vida acontecer através de você, sem interferência, sem máscara. Porque você é assim. E isso é mais do que suficiente. E então, voltamos ao começo. Aquela estranha e poderosa afirmação: não há nada de errado com você. E isso não é um consolo. É uma verdade radical, libertadora. Você não é um defeito ambulante esperando por reparo. Não é um projeto espiritual em construção. Você é, neste exato instante, um mistério em movimento, uma ondulação passageira na eternidade, uma canção breve no grande silêncio do universo. E se você conseguir se ver com os olhos certos, não os olhos do medo ou do julgamento, mas os olhos da natureza, como se olha para o fogo, para as nuvens ou para uma galáxia girando, você verá que nunca esteve separado, nunca foi demais, nunca foi de menos. Você sempre foi exatamente assim, não perfeito, mas inteiro, não impecável, mas completo. E tudo o que resta é lembrar. Lembrar de soltar a armadura, de abandonar a busca, de respirar e simplesmente ser. Porque quando você parar de correr atrás de uma versão futura de si mesmo, vai perceber que esteve em casa o tempo todo. Não no sucesso como o mundo define, não no aplauso de outra pessoa, mas aqui na quietude da sua própria presença. No simples, sagrado e silencioso fato de que você existe. E isso, só isso, é o bastante. Sempre foi.